Ele viajou com a amante num cruzeiro, mas não esperava me encontrar na cabine ao lado. Deixe seu curtir no vídeo e se inscreva no canal. Imagine acordar no meio da noite com o peso de uma verdade que você nunca quis enfrentar, mas que de repente se torna impossível ignorar. O relógio marcava 2h43 da manhã, quando o celular de Mariana vibrou na mesinha de cabeceira, arrancando-a de um sono inquieto. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve ronco do ar-condicionado e pelo barulho distante de um carro passando na rua. Ela esticou o braço, ainda grogue, e pegou o aparelho, esperando uma mensagem trivial ou um alerta qualquer. Mas o que viu na tela fez seu coração disparar. Uma notificação do banco confirmando a compra de 2 passagens para um cruzeiro de luxo pelo Caribe, saindo de Santos em uma semana. 2 passagens, não uma, não 3, mas 2. O nome do titular era o de seu marido, André, mas o segundo nome na reserva não era o dela, era o de Camila, a assistente pessoal que trabalhava com ele na agência de eventos. Mariana sentiu o ar fugir dos pulmões, como se alguém tivesse apertado seu peito com força. 18 anos de casamento, incontáveis noites, esperando André chegar do trabalho, as promessas de uma vida juntos, tudo parecia desmoronar diante daquela notificação fria e impessoal. Ela abriu o aplicativo do banco com dedos trêmulos, o brilho da tela iluminando seu rosto no escuro. Lá estava, em detalhes, um cruzeiro de 7 dias, cabine com varanda, pacote all-inclusive, pago com o cartão conjunto que eles usavam para despesas grandes. André não havia mencionado nenhum cruzeiro, não durante o jantar na semana passada, quando ele parecia tão carinhoso, elogiando o bolo de cenoura que ela fizera. Não na manhã anterior, quando saiu apressado dizendo que tinha uma reunião importante. A traição estava ali, escrita em letras digitais, e Mariana não podia fingir que não via. Ela se levantou da cama, o chão frio sob os pés descalços, e caminhou até a janela. A lua cheia iluminava o quintal, onde o balanço que André construíra para o filho deles, Lucas, agora com 17 anos, balançava levemente com o vento. Mariana apertou o celular contra o peito, tentando controlar a respiração. Lembrou-se do começo, quando ela e André eram só 2 jovens apaixonados, sonhando com uma vida juntos. Ela, uma designer de interiores talentosa, largara os próprios sonhos para apoiar a carreira dele, cuidando da casa e de Lucas enquanto André construía sua agência. E agora isso. Um cruzeiro com Camila, a mulher que ela recebera em sua casa meses atrás, que rira de suas piadas e elogiara sua decoração. O sabor amargo da traição se misturava à raiva, mas Mariana não cedeu às lágrimas. Algo dentro dela, uma força que ela nem sabia que ainda possuía, começou a emergir. Ela não ia gritar, não ia ligar para André no meio da noite exigindo explicações. Não ia ser a esposa traída que implora por atenção. Em vez disso, sentou-se à mesa da cozinha, abriu seu laptop e começou a planejar. Primeiro acessou a conta conjunta e fez capturas de tela de todas as transações relacionadas ao cruzeiro. Depois, abriu um e-mail pessoal que André desconhecia e enviou as provas para si mesma. Era o começo de algo maior, algo que ela ainda não compreendia completamente, mas que sentia ser necessário. Pela manhã, quando André chegou em casa com uma desculpa esfarrapada sobre uma noite longa no escritório, Mariana o recebeu com um sorriso calmo. "Você parece cansado", disse, servindo-lhe uma xícara de café. Ele agradeceu, aliviado pela aparente normalidade, sem suspeitar que, enquanto tomava banho, Mariana já havia ligado para uma agência de viagens e reservado uma cabine no mesmo cruzeiro, bem ao lado da dele e de Camila. A cabine 712, adjacente a 710, onde eles estariam. O jogo havia começado, e Mariana estava determinada a jogar para vencer. Nos dias seguintes, ela viveu uma dupla existência. De manhã,
preparava o café, beijava André antes de ele sair. Mantinha a rotina de mãe e esposa. À noite, enquanto ele dormia ou fingia trabalhar, ela pesquisava, planejava, coletava, descobriu por meio de um software de monitoramento que instalara no laptop de André meses antes, uma troca de e-mails entre ele e Camila que datava de 2 anos. Mensagens carinhosas, planos para o cruzeiro, promessas de uma nova vida. Pior ainda, encontrou movimentações financeiras estranhas. André estava desviando dinheiro da agência para uma conta offshore, pequenas quantias que somavam uma fortuna. Ele estava construindo um futuro sem ela, usando o dinheiro que eles haviam acumulado juntos. Mariana não era apenas uma esposa traída, era uma sócia traída, uma mãe cujo filho poderia sofrer as consequências de tamanha deslealdade. Ela contatou um contador de confiança, Roberto, que trabalhava com a agência desde o início. Mostrou-lhe os extratos, as transferências, as discrepâncias. Roberto, com a expressão grave, confirmou o que ela temia. Algumas dessas movimentações eram não apenas antiéticas, mas ilegais. Mariana, isso é fraude, ele disse, ajustando os óculos. Se isso chegar às autoridades, André pode enfrentar sérias acusações. Ela agradeceu, pedindo discrição, e marcou uma consulta com uma advogada, doutora Patrícia, especializada em divórcio e crimes financeiros. Estou apenas explorando opções, disse a recepcionista, mas no fundo sabia que estava construindo uma armadura. Na véspera do cruzeiro, Mariana ligou para sua melhor amiga, Daniela, e contou tudo. Daniela, sempre direta, ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Isso é loucura, Mari, mas é genial, você tem certeza?" Mariana riu, um som que misturava nervosismo e determinação. "Certeza? Não, mas sei que mereço a verdade, e vou buscá-la do meu jeito." Daniela prometeu apoiar, oferecendo-se para cuidar de Lucas, que ficaria em casa durante o cruzeiro, supostamente para estudar para as provas do vestibular. Mariana agradeceu, sentindo-se menos sozinha. Naquela noite, ela ficou diante do espelho, observando-se. Aos 47 anos, tinha rugas suaves ao redor dos olhos, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos que ela decidira não tingir. Quando foi que começara a se sentir invisível? Quando André parara de notá-la, mas ali, naquela noite, viu algo novo em seu reflexo. Uma mulher que não aceitaria ser descartada. Ela escolheu as roupas com cuidado, um vestido azul escuro que realçava sua silhueta, um par de sapatilhas confortáveis mas elegantes, uma bolsa de couro que comprara em uma viagem com André anos antes. Guardou na bolsa um item especial, uma câmera espiã disfarçada de chaveiro sugerida por Daniela, só por garantia. Quando amanheceu, Mariana estava pronta. Pegou um táxi para o Porto de Santos, 3 horas antes do embarque. No terminal, enquanto observava o navio imponente ancorado, sentiu uma mistura de adrenalina e calma. Ela estava prestes a embarcar não apenas em um cruzeiro, mas em uma missão. No check-in, a atendente sorriu. "Férias no Caribe, que delícia!" Mariana devolveu o sorriso. "Sim, vou encontrar alguém especial." A atendente não podia imaginar o quanto aquelas palavras eram verdadeiras. O Porto de Santos pulsava com vida naquela manhã ensolarada, uma sinfonia caótica de vozes, malas arrastadas e gaivotas sobrevoando o cais. O navio Maré Serenata, um colosso de 15 andares com casco branco reluzente, dominava a paisagem, prometendo 7 dias de luxo e aventura pelo Caribe. Mariana, parada no terminal, com a bolsa de couro pendurada no ombro, sentia o peso daquele momento. Não era apenas o começo de uma viagem, era o início de uma transformação. O sol ardia em sua pele, mas seus olhos, protegidos por óculos escuros, varriam a multidão com uma determinação fria.
Ela estava ali por um motivo, e cada passo que dava era calculado, como uma jogadora de xadrez movendo suas peças para o xeque-mate. A notificação do banco, recebida na madrugada de uma semana atrás, ainda ecoava em sua mente. 2 passagens para o cruzeiro, compradas por André, seu marido de 18 anos, com a segunda reservada para Camila, a assistente pessoal que ela recebera em sua casa com sorrisos e café fresco. A traição era uma ferida aberta, mas Mariana não deixaria que doesse por muito tempo. Ela havia reservado a cabine 712, ao lado da 710, onde André e Camila estariam. E agora, com as provas da fraude financeira de André guardadas em sua bolsa, ela estava pronta para virar o jogo. Mariana chegou cedo, como planejara, e já havia feito o check-in. A atendente, uma mulher de cabelos cacheados e crachá com o nome Thaís, entregou-lhe a chave magnética com um sorriso largo. Cabine 712, deck 7, uma das melhores, varanda com vista para o mar, perfeita para relaxar. Primeira vez no Maré Serenata? Mariana devolveu o sorriso, mantendo a fachada de tranquilidade. Primeira vez sim, estou ansiosa. Thaís não podia imaginar o quanto aquelas palavras escondiam. Com a chave na mão, Mariana caminhou até um café no terminal, pedindo um cappuccino para se misturar aos outros passageiros enquanto observava. Casais tiravam fotos com o navio ao fundo, crianças corriam com balões coloridos e um grupo de amigos brindava com cervejas geladas. Ela tomou um gole do cappuccino, o aroma doce contrastando com a amargura que sentia ao pensar em André. Como ele pôde? Como pôde planejar uma fuga romântica com Camila, usando o dinheiro que eles construíram juntos enquanto ela cuidava da casa, de Lucas, de tudo? A raiva era um fogo baixo, mas controlado. Mariana não era mais a mulher que esperava em silêncio. Ela era a mulher que agia. Foi então que os viu, emergindo da multidão como personagens de um filme que ela preferiria não assistir. André, com uma camisa de linho bege e um chapéu panamá que ele nunca usava em casa, puxava uma mala de rodinhas com a confiança de sempre. Ao lado, Camila, em um macacão branco que parecia feito para chamar atenção, segurava uma bolsa de palha e ria de algo que ele dizia, o cabelo loiro solto esvoaçando com a brisa. Mariana sentiu um nó no estômago, mas respirou fundo, ajustando os óculos escuros. Eles não a viram. Estavam presos em seu próprio mundo, um mundo onde ela não existia. A risada de Camila, tão parecida com a que ecoara em sua sala de jantar meses atrás, quando ela elogiara o pão de queijo caseiro de Mariana, agora soava como uma provocação. Mariana terminou o cappuccino, deixou o copo na mesa e seguiu para o embarque, misturando-se aos passageiros. No navio, o átrio principal era um assalto aos sentidos. Um lustre de cristal lançava reflexos dourados. Escadas de mármore levavam aos decks superiores, e uma banda tocava "Mas que nada" em ritmo animado. Um garçom ofereceu uma taça de espumante, e Mariana aceitou, mais para manter as mãos ocupadas do que por vontade de brindar. No elevador, enquanto subia para o deck 7, ela repassava o plano. Instalar a câmera espiã, preparar os documentos, esperar o momento certo. Tudo dependia do timing, e Mariana não cometeria erros. A cabine 712 era um oásis de elegância, com uma cama coberta por lençóis brancos, uma mesa de madeira polida e uma varanda com vista para o mar, onde 2 cadeiras de vime convidavam à contemplação. Mas Mariana não estava ali para contemplar. Ela abriu a bolsa e tirou o chaveiro com a câmera espiã, posicionando-o na prateleira ao lado da porta, com a lente apontada para o corredor. Testou o dispositivo, confirmando que gravava com clareza. Depois, pegou o envelope lacrado que doutora. Patrícia, sua advogada, havia preparado. Papéis de divórcio, relatórios detalhando os desvios financeiros de André,
e uma carta de renúncia que o forçaria a abandonar sua parte na agência de eventos. Cada documento era uma arma, e Mariana sabia manejá-las com precisão. Sentou-se na beira da cama, respirando fundo, e pensou em Lucas, seu filho de 17 anos, que ficara em casa estudando para o vestibular. Ele não sabia da traição do pai, mas Mariana já havia preparado um e-mail agendado, programado para chegar em 48 horas, caso ela não o cancelasse. Era uma carta cuidadosa, explicando que ela e André estavam se separando, mas que ela sempre estaria ao lado dele. Havia e-mails semelhantes para os sócios da agência e para os pais de André, que a tratavam como filha. Não era vingança, era proteção. Ela queria garantir que, se necessário, a verdade viesse à tona. O interfone da cabine tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um funcionário confirmando sua reserva para o jantar de gala às 20 horas. "Mesa para uma, senhora Mariana?" perguntou ele. "Sim, por enquanto", respondeu ela, com um tom que escondia o plano. Após desligar, Mariana foi até a varanda, deixando o vento salgado do mar brincar com seus cabelos. O navio começava a se afastar do porto, e o horizonte parecia um convite para o desconhecido. Por um instante, ela imaginou como seria aquela viagem em outra vida, talvez com Lucas, explorando o navio e rindo juntos. Mas a realidade a trouxe de volta. Ela estava ali para encerrar um capítulo, não para sonhar com o que não existia. Às 19 horas, Mariana começou a se preparar. Escolheu o vestido azul escuro que comprara para uma festa da agência anos atrás, mas que nunca usara porque André dissera que era muito chamativo. Hoje, ela não se importava com a opinião dele. O vestido abraçava suas curvas, realçando a mulher que ela ainda era, apesar dos 47 anos e das rugas suaves ao redor dos olhos. Prendeu o cabelo em um coque baixo, deixando alguns fios soltos, e aplicou um batom vermelho vivo, um tom que André sempre criticara como exagerado. No espelho, ela viu uma mulher que não era mais invisível. Pegou a bolsa, onde guardava o envelope e o chaveiro com a câmera, e saiu da cabine. No corredor, ouviu risadas vindo da cabine 710. Era André, dizendo algo sobre o pôr do sol, seguido pela voz de Camila, que pedia para ele abrir outra garrafa de vinho. Mariana parou, o coração disparando, mas endireitou os ombros e seguiu para o elevador. O jogo estava apenas começando. O salão de gala era um espetáculo de sofisticação, com mesas cobertas por toalhas de linho branco, centros de mesa com orquídeas e uma vista do mar através de janelas que ocupavam uma parede inteira. A banda tocava uma versão instrumental de Águas de Março, e os convidados, vestidos com trajes elegantes, conversavam em um burburinho animado. Mariana entregou seu nome ao maître, que a levou a uma mesa pequena, estrategicamente posicionada perto da entrada, de onde ela podia observar tudo. Pediu um copo de vinho branco, mais para manter as mãos ocupadas do que por vontade de beber, e esperou. Não demorou muito. André e Camila entraram, ele em um blazer azul marinho que Mariana reconheceu do armário de casa, Sheila em um vestido vermelho que parecia gritar por atenção. Eles riam, alheios ao mundo, o braço dela entrelaçado no dele. Mariana sentiu um calor subir pelo pescoço, mas manteve a compostura, erguendo o copo de vinho para esconder parcialmente o rosto enquanto os observava. O maître Jos conduziu a uma mesa a poucos metros da dela, e Mariana notou o garçom que os atendeu, um jovem que parecia conhecê-los, provavelmente por alguma gorjeta generosa de André. Ela sabia que precisava esperar o momento perfeito, quando eles estivessem relaxados, confiantes demais. O jantar começou, com pratos de risoto de camarão e filé mignon sendo servidos. Mariana mal tocou na comida, os olhos fixos em André e Camila, mas também atenta ao ambiente. A banda anunciou uma pausa e um mestre de cerimônias convidou os casais para um brinde especial, pedindo que se levantassem. André e Camila, rindo, ergueram suas taças,
E Mariana viu sua chance. Ela se levantou, pegou a bolsa e caminhou até a mesa deles, movendo-se com a graça de quem sabe exatamente o que faz. Enquanto eles estavam de pé, distraídos pelo brinde, ela deixou o envelope lacrado sobre a cadeira de André, com seu nome escrito em letras firmes. Depois, voltou à sua mesa, sentou-se e esperou, o coração batendo forte, mas a mente clara. Quando André e Camila voltaram a se sentar, ele viu o envelope imediatamente. Mariana o observava pelo canto do olho, vendo a confusão em seu rosto transformar-se em pavor quando reconheceu a caligrafia dela. Ele abriu o envelope, tirando os documentos, e sua expressão desmoronou. Camila, notando a mudança, inclinou-se para ver, mas André tentou esconder os papéis, murmurando algo inaudível. Foi tarde demais. Mariana, ele disse, a voz quase um sussurro, enquanto olhava ao redor, até que seus olhos encontraram os dela. O salão pareceu silenciar, mesmo com a banda voltando a tocar. Mariana ergueu o copo de vinho, um sorriso calmo nos lábios, e fez um brinde sutil na direção dele. André se levantou, as pernas instáveis, e caminhou até a mesa dela com Camila atrás, o rosto dela uma máscara de ansiedade. "O que é isso?" perguntou ele, a voz baixa, mas carregada de raiva contida. Mariana colocou o copo na mesa, cruzou as mãos e olhou diretamente nos olhos dele. "Isso, André, é o preço da sua traição. Sente-se, vamos conversar." Ele hesitou, o rosto vermelho, mas o peso do olhar de Mariana, firme como aço, o fez obedecer. Camila ficou de pé, torcendo as mãos sem saber o que fazer. Mariana continuou, a voz calma, mas afiada como uma lâmina. "Você achou que eu não perceberia? O cruzeiro, a conta offshore, os 200 mil desviados da agência? Achou que eu era só a esposa que organiza churrascos e não entende de números?" André tentou falar, mas ela ergueu a mão, silenciando-o. "Não, hoje você escuta. Esses papéis..." Ela apontou para o envelope. "São o divórcio, sua renúncia à agência e um acordo que me dá o que é meu por direito. Assine, ou amanhã os sócios, a polícia e sua família recebem todas as provas. E eu tenho tudo, André. E-mails, extratos, até as mensagens que você mandou para ela." Camila fez um som abafado, como se tivesse levado um soco, e olhou para André, esperando uma explicação. Ele estava pálido, o suor brilhando na testa. "Mariana, por favor," ele começou, mas ela o cortou. "Assine, agora. Tem uma tabeliã a bordo, já combinada. Não vou repetir." Ela tirou o chaveiro com a câmera da bolsa e o colocou na mesa, a lente apontada para eles. "E isso está gravando. Escolha com cuidado." André olhou para o chaveiro, depois para os documentos e finalmente cedeu. Com mãos trêmulas, ele pegou a caneta que ela ofereceu e começou a assinar, enquanto Camila, em choque, se afastava, murmurando que precisava de ar. Mariana a deixou ir. O foco era André, e ela acabara de vencer a primeira batalha. O salão de gala do Maré Serenata parecia suspenso no tempo, como se o mundo exterior tivesse pausado para testemunhar o embate silencioso que se desenrolava na mesa de Mariana. A banda tocava uma versão suave de Chega de Saudade, o som do saxofone flutuando entre as conversas animadas dos outros passageiros, alheios ao drama que pulsava a poucos metros dali. André, sentado à sua frente, segurava a caneta com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, os olhos fixos nos documentos que Mariana colocara diante dele. O envelope lacrado, agora aberto, revelava papéis que eram mais do que um divórcio. Eram a prova de que ele havia subestimado a mulher com quem dividira 18 anos de vida. Camila, após murmurar algo sobre precisar de ar, desaparecera em direção à saída do salão, o vestido vermelho esvoaçante como uma bandeira de rendição. Mariana, com a postura de quem controla cada detalhe, observava André com uma calma que escondia o turbilhão interno.
Ela sabia que ele tentaria negociar, manipular, como fazia em todas as reuniões da agência de eventos. Mas dessa vez, o palco era dela, e ela não cederia 1 centímetro. Mariana, isso é um exagero, disse André, a voz baixa, tentando recuperar o controle. Ele se inclinou para a frente, os olhos buscando os dela, como se pudesse reacender alguma faísca de cumplicidade antiga. Você não precisa fazer isso. Vamos conversar quando voltarmos, em casa, sem essa encenação. Ele gesticulou para os papéis como se fossem uma brincadeira de mau gosto. Mariana inclinou a cabeça, um sorriso sutil, curvando os lábios vermelhos. Encenação, André? A encenação começou quando você reservou esse cruzeiro com ela, achando que eu era cega. Quando desviou dinheiro da nossa agência, do nosso futuro, para bancar seus planos com outra mulher. Isso acaba aqui, agora. Assine, ou o próximo ato vai ser na delegacia. A menção à delegacia fez André engolir em seco, o rosto pálido sob as luzes quentes do salão. Ele olhou ao redor, como se esperasse que alguém interviesse, mas os outros passageiros continuavam em suas conversas, brindes e risadas, alheios à tempestade que se formava na mesa de Mariana. Ela aproveitou o silêncio dele para continuar, a voz firme, mas sem perder a elegância. Você achou que eu não perceberia os R$200 mil sumindo aos poucos? As transferências para uma conta em Cayman que você achava que ninguém rastrearia? Roberto, nosso contador, percebeu. E eu também. Ele me mostrou tudo, André. E sabe o que mais? Algumas dessas movimentações são crime, fraude, lavagem de dinheiro. Quer que eu ligue para o delegado Almeida agora mesmo? Ele é um velho amigo da faculdade e já está com uma cópia dos relatórios. André abriu a boca, mas nenhum som saiu. Era a primeira vez em anos que Mariana o via sem palavras, sem aquele charme ensaiado que ele usava para se safar de qualquer situação. Ela tirou o chaveiro com a câmera espiã da bolsa e o colocou na mesa, a lente discretamente apontada para ele. Isso está gravando. Cada palavra, cada gesto. Então cuidado com o que vai dizer. A menção à gravação foi como um soco. André olhou para o chaveiro, depois para os documentos e finalmente para Mariana, os olhos arregalados de pânico. Você não faria isso, murmurou ele, mas a voz tremia sem convicção. Mariana cruzou as mãos, o batom vermelho brilhando sob as luzes do lustre. Teste-me, André. Só teste. Mas vou te dar uma chance de sair disso com o mínimo de dignidade. Assine os papéis. O divórcio me dá a casa, metade dos ativos legítimos da agência e uma compensação pelo que você fez com minha reputação como sócia. A renúncia te tira da agência e o acordo garante que eu não leve essas provas para a polícia. É mais do que você merece, mas estou sendo generosa. André folheou os documentos, as mãos trêmulas, como se procurasse uma saída que não existia. Cada página era um golpe. O divórcio detalhava a divisão de bens com precisão jurídica. A renúncia o forçava a abrir mão de sua posição de comando na agência. E o acordo financeiro era uma corda apertada, mas não letal. Ele olhou para Mariana, tentando encontrar um resquício da mulher que costumava ceder, que aceitava suas desculpas com um suspiro cansado. Mas essa mulher não existia mais. No lugar dela estava uma Mariana que ele nunca conhecera, poderosa, implacável, dona de si. Antes que ele pudesse responder, uma mulher de meia idade, vestida com um blazer azul marinho e óculos de armação fina, aproximou-se da mesa. Era Dona Clara, a tabeliã que Mariana contatara antes do embarque, uma passageira do cruzeiro que concordara em autenticar as assinaturas por um pequeno pagamento e a promessa de discrição. Boa noite, disse Dona Clara, com um tom profissional que cortava a tensão. Estou aqui para testemunhar e autenticar os documentos conforme combinado. André olhou para ela, depois para Mariana.
e a realidade o atingiu como uma onda. Não havia escapatória. Ele estava preso, não pelo navio, mas pela teia que Mariana tecera com paciência e precisão. Você pensou em tudo, não é? Disse ele, a voz carregada de amargura. Mariana apenas assentiu, sem desviar o olhar. Aprendi com o melhor, André. Você sempre disse que o segredo de um bom evento é planejar cada detalhe. Eu só apliquei a lição. Com um suspiro derrotado, André pegou a caneta e começou a assinar, a mão hesitante em cada página. Dona Clara observava, verificando cada assinatura com atenção, enquanto Mariana mantinha o chaveiro com a câmera posicionado, capturando cada momento. Quando ele terminou, Dona Clara carimbou os documentos, assinou como testemunha e os devolveu a Mariana, que os guardou cuidadosamente na bolsa. Obrigada, Dona Clara, disse ela, com um sorriso que misturava alívio e vitória. A tabeliã se despediu com um aceno e voltou para sua mesa, deixando André e Mariana sozinhos novamente. Ele se recostou na cadeira, o rosto cinza, como se todo o ar tivesse sido sugado dele. Você terminou comigo, murmurou, quase para si mesmo. Mariana inclinou-se para a frente, a voz baixa, mas firme. Não, André, você terminou com a gente há muito tempo. Eu só estou escrevendo o final que mereço. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Aproveite o cruzeiro, mas cuidado com os gastos. As contas da agência estão congeladas e você sabe disso. Mas Mariana se levantou, alisando o vestido azul escuro, e olhou para ele uma última vez. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma determinação que parecia iluminar o salão. Ela virou as costas e caminhou em direção à saída, sentindo os olhares curiosos de alguns passageiros que haviam notado a tensão traseiro tenso. No corredor que levava às cabines, ela encontrou Camila, encostada na parede, os olhos vermelhos e o vestido vermelho agora amarrotado. Mariana, eu não sabia de tudo, disse Camila, a voz embargada. Ele me disse que vocês estavam separados, que o dinheiro era dele. Eu juro. Mariana parou, analisando-a. Parte dela queria mandar Camila embora com palavras duras, mas outra parte, a que ainda acreditava em redenção, venceu. Camila, você sentou na minha casa, comeu na minha mesa, riu com meu marido. Não me peça para sentir pena, mas se quer um conselho, saia disso enquanto pode. Você merece mais do que ser a outra. Camila baixou a cabeça, lágrimas caindo no chão, e assentiu. Vou desembarcar amanhã no primeiro porto. Não quero mais isso. Mariana não respondeu. Apenas seguiu em frente, deixando Camila com suas escolhas. Na cabine 712, Mariana trancou a porta e foi até a varanda, onde o mar escuro refletia as luzes do navio. Ela abriu a bolsa, verificou os documentos assinados e a gravação no chaveiro, garantindo que tudo estava seguro. Depois, pegou o celular e cancelou os e-mails agendados para Lucas, os sócios da agência e os pais de André. Não precisava mais deles. A vitória era dela, e ela a conquistara com suas próprias mãos. Sentada na cadeira de vime, com o vento salgado bagunçando seus cabelos, Mariana permitiu-se respirar. Não era alívio completo, ainda não. Era o começo de algo novo, uma semente plantada em solo que ela mesma preparara. Ela pensou em Lucas, em como contaria a verdade a ele, com cuidado, para proteger o coração do filho que amava mais do que tudo. Pensou na casa da Mari, o sonho que começava a tomar forma em sua mente. Um espaço onde ela pudesse unir seu talento como designer de interiores com sua paixão por cozinhar, criando ambientes e sabores que contassem histórias. Antes de dormir, ela pegou um caderno que trouxera na bolsa e escreveu uma frase. Você é o suficiente. Sempre foi. Era uma promessa a si mesma, um lembrete de que a mulher que enfrentara André naquela noite era a mesma que construiria um futuro brilhante.
Mas a noite ainda reservava uma surpresa. Enquanto se preparava para dormir, ouviu batidas leves na porta. Hesitante, ela abriu e encontrou uma funcionária do navio, uma jovem de cabelos trançados e crachá com o nome Jéssica. «Senhora Mariana, desculpe incomodar tão tarde», disse Jéssica, segurando um envelope. «Uma passageira pediu para entregar isso. Ela disse que é importante». Curiosa, Mariana pegou o envelope e agradeceu. Dentro havia um bilhete escrito à mão, numa caligrafia delicada. Mariana viu o que aconteceu no salão. Não sei toda a história, mas sei reconhecer uma mulher forte quando vejo uma. Se precisar de uma amiga, estarei no deck 10 amanhã, às 10 horas, tomando café. Lúcia. Ao lado do bilhete havia um pequeno broche em forma de girassol, brilhante e alegre. Mariana sorriu, sentindo uma onda de calor no peito. Ela não conhecia Lúcia, mas algo naquele gesto a fez sentir que não estava sozinha. Guardou o bilhete e o broche na bolsa, prometendo a si mesma que iria ao encontro. Deitada na cama, com o balanço suave do navio embalando-a, Mariana adormeceu com um pensamento. A vida não terminava com a traição, ela começava com a coragem de se escolher. «Oi, pessoal, que momento, hein? Mariana está mostrando que não veio para brincar e essa história está só começando. Se vocês estão curtindo, deixem seu curtir no vídeo». O amanhecer no Caribe era um espetáculo que parecia pintado à mão, com o céu se transformando em uma tela de laranjas, rosas e azuis, enquanto o Maré Serenata navegava suavemente rumo a Curaçao, sua primeira parada. Mariana acordou com o canto distante das gaivotas e o aroma salgado do mar invadindo a cabine 712. Pela primeira vez em meses, ela não sentiu o peso da traição de André ao abrir os olhos. Em vez disso, havia uma leveza, como se a vitória da noite anterior no salão de gala tivesse aberto uma janela para um futuro que ela ainda estava aprendendo a imaginar. O confronto com André, a assinatura dos documentos, a gravação que selara sua derrota, tudo isso era agora um marco, não uma corrente. Mariana se levantou, vestiu um roupão leve e foi até a varanda, onde o horizonte se estendia infinito, prometendo possibilidades. Com uma xícara de café na mão, ela deixou o vento morno bagunçar seus cabelos castanhos, os fios grisalhos brilhando sob o sol nascente. O navio estava vivo com o burburinho dos passageiros se preparando para o dia. Mas Mariana sentia-se em paz, como se tivesse conquistado o direito de pausar e simplesmente existir. Ela sabia que sua passagem de volta ao Brasil estava marcada para o dia seguinte, em Aruba. Mas enquanto observava as ondas dançando contra o casco do navio, uma hesitação a envolveu. Voltar tão cedo significava enfrentar a realidade. Contar a verdade a Lucas, lidar com os olhares curiosos dos amigos, mergulhar nos trâmites do divórcio. Ela merecia mais um dia, decidiu. Merecia se permitir respirar, viver, mesmo que só por um momento. Pegou o celular e ligou para a companhia do cruzeiro, adiando o voo para o último dia da viagem. «Por que não?», murmurou para si mesma, um sorriso tímido nos lábios. Era a primeira vez em anos que tomava uma decisão só para si, sem pensar em André, em Lucas ou no que os outros esperavam dela. Guardou o caderno onde escrevera na noite anterior: «Você é o suficiente, sempre foi». E decidiu que hoje seria um dia para explorar, não apenas o navio, mas a mulher que ela estava redescobrindo. Mariana trocou o pijama por um vestido leve de algodão branco que flutuava ao redor de suas pernas como uma carícia, e prendeu o cabelo em um coque solto, deixando o broche de girassol que Lúcia lhe enviara preso ao vestido, um toque de cor que parecia ecoar sua nova energia. Antes de sair, checou o celular. Havia uma mensagem de Daniela, sua melhor amiga. «E aí, rainha, como tá o Cruzeiro da Vingança? Conta tudo». Mariana riu e respondeu: «Missão cumprida, agora só curtindo o mar».
Te conto quando voltar. Também havia uma mensagem de Lucas perguntando se ela estava bem. Tô sim, filho. Te amo. Volto logo com histórias, escreveu ela, sentindo o coração aquecer. Guardou o celular e desceu para o deck 10, onde Lúcia prometera estar tomando café às 10 horas. O deck era um oásis ao ar livre, com mesas de madeira espalhadas sob toldos brancos, um bar servindo sucos tropicais e uma vista panorâmica do mar. Mariana avistou Lúcia imediatamente. Uma mulher de uns 50 anos, com cabelos cacheados, tingidos de vermelho vivo e um caftã estampado que parecia gritar alegria. Ela estava sentada com uma xícara de café e um livro aberto, rindo sozinha de algo que lia. Mariana, que bom que veio, exclamou Lúcia, levantando-se para um abraço caloroso como se fossem velhas amigas. Senta, pede um café, um suco, qualquer coisa. Hoje o dia tá lindo demais para ficar na cabine. Mariana sorriu, contagiada pela energia de Lúcia, e pediu um suco de maracujá. As duas começaram a conversar, e logo Mariana descobriu que Lúcia era uma professora de literatura aposentada, carioca de nascença, que decidira fazer o cruzeiro sozinha para celebrar sua segunda vida, como ela chamava. Passei 25 anos casada com um cara que achava que eu era só a esposa que corrige provas e faz feijoada, disse Lúcia rindo. Quando me separei, decidi que ia viver para mim. E olha só, aqui tô eu num cruzeiro tomando café com uma mulher incrível que enfrentou o marido traidor na cara dura. Você é minha heroína, sabia? Mariana corou, surpresa que Lúcia soubesse do confronto. Como você? Começou, mas Lúcia interrompeu com uma risada. Minha filha, num navio desses, as fofocas voam mais rápido que as gaivotas. Vi vocês no salão ontem e seu olhar, menina, era de quem não ia deixar barato. Me conta o que rolou. Mariana hesitou, mas a sinceridade de Lúcia a desarmou. Ela compartilhou uma versão resumida. A traição de André, as fraudes na agência, o confronto no salão, os documentos assinados. Lúcia ouviu com atenção, os olhos brilhando de admiração. Quando Mariana terminou, Lúcia bateu palmas, atraindo olhares curiosos das mesas ao redor. Isso é que é mulher. Você não só ganhou, você brilhou. Sabe o que isso merece? Um brinde. Ela chamou o garçom e pediu 2 taças de espumante, apesar de ser apenas 10h30. Tá cedo, mas a vida não espera, né? A sua coragem, Mariana. Elas brindaram, e Mariana sentiu algo se soltar dentro dela, como se a tensão dos últimos dias estivesse finalmente se dissipando. A conversa fluiu, e Lúcia contou histórias de suas viagens, seus alunos, sua paixão por poesia. Mariana, ainda cautelosa, compartilhou que era designer de interiores, mãe de Lucas, e que estava começando a sonhar com um projeto próprio, talvez um espaço que unisse design e culinária. Lúcia bateu na mesa, entusiasmada. Isso! Um lugar com a sua cara, Mariana. Tipo um ateliê onde as pessoas entram para criar e saem com o coração cheio. Chama de Casa da Mari, que tal? Mariana riu, surpresa com a coincidência, já que pensara no mesmo nome. Como você adivinhou? Perguntou, e Lúcia piscou. Intuição de professora e um pouquinho de poesia. A conversa foi interrompida por um anúncio no alto-falante convidando os passageiros para uma aula de salsa no deck principal. Lúcia agarrou o braço de Mariana. Bora! Você enfrentou um marido traidor. Agora vai aprender a dançar salsa. Sem desculpas. Mariana tentou protestar, mas a energia de Lúcia era irresistível. No deck, uma multidão se reunia em torno de um instrutor cubano chamado Miguel, que ensinava os passos com um sorriso contagiante. Mariana, inicialmente tímida, deixou-se levar, rindo enquanto tropeçava nos pés de Lúcia, que dançava como se tivesse nascido para isso. Outros passageiros se juntaram, incluindo um casal de Recife, João e Ana, que celebravam 15 anos de casamento, e um jovem fotógrafo argentino chamado Diego, que carregava uma câmera pendurada no pescoço.
Diego, com um sotaque suave, elogiou o broche de girassol de Mariana. É como você, não? Brilhante, virada para o sol. Mariana corou, sem saber como responder, mas Lúcia deu uma cotovelada brincalhona. Olha só, já conquistando corações. O grupo passou a manhã juntos, dançando, tirando fotos e trocando histórias. Mariana surpreendeu-se com o quanto se sentia à vontade, algo que não acontecia há anos em grupos novos. Ao meio-dia, o navio ancorou em Curaçao, e Lúcia convenceu Mariana a almoçar com o grupo em um restaurante a bordo, com vista para a ilha. O cardápio oferecia moqueca de peixe, bobó de camarão e uma feijoada adaptada ao clima tropical. Mariana pediu a moqueca, saboreando cada garfada como se estivesse redescobrindo o prazer da comida. Durante o almoço, Diego perguntou sobre seu trabalho como designer. Você já pensou em fazer algo para o turismo, tipo decorar pousadas ou restaurantes tropicais? Esse navio está precisando de um toque seu, viu? Muito dourado para pouco estilo. Mariana riu, entrando na brincadeira, e sugeriu tons de azul e madeira natural para suavizar o exagero do navio. A conversa fluiu, e ela percebeu que estava falando com paixão, algo que não fazia desde os tempos em que projetava casas antes de priorizar a família. João, o marido de Ana, sugeriu que ela visitasse Recife. Lá tem um mercado de artesanato que ia adorar seu estilo. E se quiser, te conecto com uns amigos que têm pousadas. Mariana agradeceu, anotando a ideia mentalmente. Era a primeira vez em muito tempo que se via como uma profissional, não apenas como a esposa de André ou a mãe de Lucas. À tarde, Lúcia propôs uma atividade diferente. Uma oficina de pintura no deck superior, onde os passageiros podiam criar quadros inspirados no Caribe. Mariana, que não pintava desde a faculdade, hesitou, mas aceitou. Sob a orientação de uma artista local, ela pintou um pôr do sol com tons de laranja, roxo e dourado, cada pincelada carregada de emoção. Quando terminou, Lúcia olhou o quadro e assobiou. Mariana, você tem alma de artista. Não deixa ninguém apagar esse brilho, tá? As palavras tocaram algo profundo e Mariana sentiu lágrimas pinicarem os olhos, mas sorriu, guardando o quadro como um símbolo do que estava começando a construir. De volta à cabine, ela recebeu uma ligação de Daniela. Mari tá viva, como tá o cruzeiro, já botou fogo em tudo, brincou a amiga. Mariana riu, contando sobre o confronto e sua decisão de ficar até o fim da viagem. Daniela aplaudiu. Isso, vive um pouco. E Lucas tá de boa, estudando que nem louco. Ele disse que quer te surpreender com a nota do vestibular. Mariana sorriu, prometendo contar tudo em detalhes quando voltasse. Antes de desligar, Daniela acrescentou. Tô orgulhosa de você, Mari. Você tá voltando mais forte do que nunca. Naquela noite, o navio organizou um luau no deck principal com tochas, uma banda de reggae e um buffet de frutas tropicais e petiscos. Mariana se juntou ao grupo de Lúcia, vestindo uma saia longa e uma blusa leve, o broche de girassol ainda preso ao peito. Diego a convidou para dançar, e ela, surpresa consigo mesma, aceitou. Enquanto se moviam ao som de Three Little Birds, ele perguntou com uma curiosidade gentil, Mariana, o que te trouxe para esse cruzeiro? Não é só férias, né? Ela hesitou, mas a sinceridade dele a fez abrir o coração. Contou sobre André, a traição, o confronto, sem entrar em detalhes pessoais. Diego ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ela terminou, ele disse, você é uma tempestade que virou arco-íris. Não é qualquer um que enfrenta isso e sai dançando no final. Mariana riu, sentindo-se vista de uma forma que não experimentava há anos. A noite terminou com o grupo brindando com caipirinhas, Lúcia liderando um discurso improvisado. As amizades que a gente encontra no mar e as mulheres que transformam dor em magia. Mariana ergueu a taça emocionada, sabendo que aqueles estranhos estavam se tornando mais do que isso.
Antes de dormir, Mariana ficou na varanda, olhando as estrelas que pontilhavam o céu. Ela não viu André ou Camila durante o dia, e um garçom mencionou que eles haviam ficado na cabine, talvez envergonhados após o confronto. Isso não importava mais. O foco dela estava no presente, nas conexões que estava formando, no futuro que começava a vislumbrar. Ela pegou o caderno e escreveu: "A casa da Marie será mais do que um lugar. Será um lar para quem precisa recomeçar." Adormeceu com a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, estava no caminho certo. O maré serenata cortava as águas cristalinas do Caribe com uma suavidade que parecia embalar os sonhos de seus passageiros. E o segundo dia de cruzeiro amanheceu com um sol radiante, iluminando a ilha de Aruba como uma joia no horizonte. Mariana acordou com uma energia que parecia pulsar em suas veias, uma mistura de alívio pela vitória contra André e excitação pelo que o futuro poderia trazer. O confronto no salão de gala 2 dias antes havia sido um divisor de águas, mas agora, enquanto se espreguiçava na cama king size da cabine 712, ela sentia que o verdadeiro recomeço estava apenas começando. O aroma de café fresco, preparado na pequena máquina da cabine, misturava-se ao perfume salgado do mar, e Mariana caminhou até a varanda, onde o céu se fundia com o oceano em um degradê de azuis. Ela segurava o caderno onde escrevera seus planos. A casa da Marie, um espaço que uniria design, culinária e histórias. E pela primeira vez acreditava que aquele sonho não era apenas possível, mas inevitável. O broche de girassol, presente de Lúcia, brilhava preso ao vestido que ela escolhera para o dia, um lembrete de que estava florescendo, mesmo após a tempestade. Mariana sabia que seu voo de volta ao Brasil estava marcado para aquela tarde em Aruba. Mas enquanto tomava o café e observava as gaivotas dançando no céu, uma voz interna a fez hesitar. Voltar agora significava enfrentar as conversas difíceis com Lucas, as perguntas dos amigos, os detalhes do divórcio. Ela merecia mais, pensou. Merecia se permitir viver, nem que fosse por alguns dias a mais. Pegou o celular, ligou para a companhia do cruzeiro e, com uma determinação que a surpreendeu, adiou o voo para o último dia da viagem, em Barbados. "Por que não?", disse em voz alta, rindo sozinha. Era uma decisão pequena, mas revolucionária para alguém que, por 18 anos, colocara as necessidades dos outros acima das suas. Guardou o caderno. Vestiu um conjunto leve de linho bege que realçava sua silhueta e desceu para o deck principal, onde o navio fervilhava com atividades. Aulas de yoga ao nascer do sol, um buffet de café da manhã com pães de queijo quentinhos e anúncios animados sobre os passeios em Aruba. Mariana, porém, tinha um plano: encontrar Lúcia e o grupo que conhecera na véspera, pessoas que em poucas horas haviam transformado sua solidão em algo acolhedor. No deck 10, o bar ao ar livre estava lotado, com famílias tirando fotos contra o pano de fundo da ilha e casais brindando com sucos tropicais. Mariana avistou Lúcia em uma mesa sob um toldo, conversando animadamente com Diego, o fotógrafo argentino, e Ana e João, o casal de Recife. Ao lado deles, uma senhora baiana chamada Dona Zezé, que Mariana conhecera durante a aula de salsa, contava uma história com gestos exagerados, arrancando risadas do grupo. "Mariana, minha musa!", exclamou Lúcia, levantando-se para um abraço apertado. "Chegou na hora certa. A gente está planejando descer em Aruba. Você vem, né? Não aceito não como resposta." Mariana riu, contagiada pela energia de Lúcia, e aceitou, sentindo-se leve como não se sentia em anos. "Tá bom, mas só se me prometerem que não vão me fazer dançar salsa na praia", brincou sentando-se com o grupo. Dona Zezé piscou, com um sorriso travesso. "Menina, na Bahia, a gente dança até na areia. Mas te dou um desconto, porque você tá com cara de quem tá conquistando o mundo." O grupo alugou um jipe para explorar Aruba,
E Mariana, que inicialmente planejava apenas acompanhar, encontrou-se imersa na aventura. A praia de Eagle Beach era um sonho, com areia branca que parecia açúcar e um mar tão azul que doía os olhos. Lúcia insistiu que todos tirassem fotos, e Diego, com sua câmera sempre a postos, capturou Mariana rindo enquanto Ana colocava um chapéu de palha em sua cabeça. "Você tem uma luz, Mariana", disse ele, mostrando a foto no visor da câmera. "É como se o sol tivesse escolhido você hoje." Mariana corou, sem saber como responder, mas Lúcia deu uma cotovelada brincalhona. "Olha o Diego já virando poeta. Cuidado, Mariana, esse argentino é perigoso." O grupo riu, e Mariana sentiu uma onda de gratidão por aquelas pessoas que, sem saber de toda a sua história, a estavam ajudando a redescobrir a alegria. Eles passaram o dia entre mergulhos, conversas e uma parada em um restaurante local, onde comeram lagosta grelhada e dançaram ao som de uma banda de calypso. Mariana, que sempre fora reservada em grupos novos, surpreendeu-se ao liderar uma roda de dança, incentivada por Dona Zezé, que gritava: "Mostra o rebolado, minha filha." De volta ao navio, à tarde, Lúcia sugeriu uma atividade diferente, uma oficina de culinária caribenha no deck superior, onde os passageiros aprendiam a fazer pratos típicos com um chefe local. Mariana, que amava cozinhar desde criança, quando ajudava a avó a fazer bolos de milho, aceitou na hora. A oficina era comandada por Carla, uma chefe de Barbados com um sorriso que parecia abraçar a todos. Ela ensinou o grupo a preparar um peixe ao molho de coco e pimenta, e Mariana, com suas mãos habilidosas, impressionou a todos com a precisão de seus cortes e o toque especial que deu ao prato, adicionando um pouco de coentro fresco. "Você tem jeito para isso, Mariana", disse Carla, provando o prato. "Já pensou em ensinar? Você tem o dom de transformar comida em história." As palavras de Carla ecoaram as de Lúcia sobre a casa da Mari, e Mariana sentiu uma semente de confiança crescer dentro dela. Durante a oficina, ela conversou com Carla sobre sua paixão por cozinhar e seu sonho de criar um espaço que unisse design e gastronomia. Carla, entusiasmada, sugeriu que Mariana considerasse parcerias com chefes locais no Brasil. "Você podia começar pequeno, com oficinas em casa, e depois crescer. O povo adora comida com alma." Mariana anotou a ideia no caderno, sentindo que cada conversa estava desenhando o mapa de seu futuro. Naquela noite, o navio organizou uma festa temática dos anos 80, com luzes neon, uma pista de dança ao ar livre e uma playlist que ia de Billie Jean a La Bamba. Lúcia apareceu com uma peruca roxa e pulseiras brilhantes, arrastando Mariana para a pista. "Nada de ficar na cabine, minha filha. Hoje você brilha." Mariana, vestindo uma blusa solta e uma saia estampada, deixou-se levar, rindo enquanto tentava acompanhar os passos exagerados de Lúcia. Diego se juntou a elas, tentando imitar o moonwalk de Michael Jackson e falhando de forma hilária, o que arrancou gargalhadas do grupo. Em um momento, enquanto tomavam um drink de abacaxi com rum, Diego puxou Mariana para uma conversa mais séria. "Você parece alguém que está renascendo, Mariana. O que te trouxe para esse cruzeiro de verdade?" Ela hesitou, mas a sinceridade nos olhos dele a fez abrir o coração. Contou sobre a traição de André, o confronto no salão e como estava começando a sonhar com um novo capítulo. Diego ouviu com atenção, sem interromper. Quando ela terminou, ele disse: "Você é como uma fênix, sabe? Queimou tudo o que te prendia e está voando mais alto. Não deixa ninguém apagar esse fogo." As palavras dele, tão simples, tocaram algo profundo, e Mariana sorriu, sentindo-se vista como há muito não era. O grupo passou a noite dançando, brindando e trocando histórias. João e Ana contaram sobre sua pousada em Recife, convidando Mariana para visitá-los. Dona Zezé, com seu jeito de avó, deu a ela um colar de contas coloridas, dizendo: "É para te proteger, minha filha.
O mar te trouxe até aqui, agora ele te leva para frente. Mariana aceitou o presente com lágrimas nos olhos, agradecendo a cada um por transformar em um cruzeiro que começou com dor em um momento de cura. Antes de voltar à cabine, ela ficou na grade do deck, olhando o mar escuro salpicado de reflexos das luzes do navio. Não viu André ou Camila durante o dia e um funcionário mencionou que eles haviam desembarcado em Aruba, provavelmente envergonhados após o confronto. Isso não importava mais. O foco de Mariana estava nas conexões que fizera, nas ideias que borbulhavam em sua mente, no futuro que ela estava começando a construir. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Daniela. "Tô ficando até o fim. Esse cruzeiro tá me mostrando quem eu sou. Beijo." Daniela respondeu com uma enxurrada de emojis de coração e coroas, escrevendo: "Rainha, tô morrendo de orgulho. Conta tudo quando voltar." Na cabine, Mariana abriu o caderno e escreveu mais algumas ideias para a casa da Mari. Um espaço com mesas de madeira, paredes com quadros que contam histórias e uma cozinha onde as pessoas aprendem a cozinhar com amor. Talvez uma parceria com Carla, talvez oficinas em Recife. Ela sorriu, imaginando Lucas ajudando a pintar as paredes, Daniela organizando eventos, Lúcia declamando poesias para os clientes. Adormeceu com o balanço do navio, sonhando com um lugar cheio de luz, risadas e aromas de pão fresco. No dia seguinte, durante o café da manhã, Mariana encontrou o grupo novamente e Lúcia anunciou um plano: visitar uma comunidade em Barbados, a próxima parada, para um projeto voluntário organizado por Carla. Era uma iniciativa para ensinar crianças a fazer sobremesas típicas, como o bolo de rum. Mariana, que adorava crianças e cozinhar, aceitou na hora. A ideia de fazer algo pelos outros, de usar suas habilidades para criar sorrisos, parecia o próximo passo natural em sua jornada. Enquanto se preparava para o dia, ela prendeu o broche de girassol e o colar de Dona Zezé, sentindo que cada presente era um pedaço de sua nova história. O cruzeiro, que começara como uma missão de justiça, estava se tornando uma viagem de redescoberta, e Mariana estava pronta para abraçar cada momento. O Maré Serenata navegava de volta a Santos, cortando as águas do Caribe com uma graça que parecia carregar as histórias de todos os seus passageiros. Era o último dia do cruzeiro, e Mariana acordou com uma sensação de plenitude que não experimentava há anos. O sol nascente pintava o céu com tons de ouro e coral, e o aroma do mar invadia a cabine 712, misturando-se ao perfume de café fresco que ela preparara. Sentada na varanda, com o caderno aberto sobre a mesa de Vime, Mariana relia as anotações que fizera ao longo da viagem. Ideias para um espaço que uniria design, culinária e conexão humana. Planos para retomar sua carreira como designer de interiores. E, acima de tudo, um lembrete que se tornara seu mantra: você é o suficiente, sempre foi. O broche de girassol de Lúcia e o colar de contas de Dona Zezé, pendurados na bolsa ao seu lado, brilhavam como símbolos de sua transformação. O cruzeiro, que começara como uma missão de justiça contra a traição de André, tornara-se uma jornada de redescoberta, e Mariana estava pronta para levar essa nova versão de si mesma de volta ao Brasil. Ela vestiu um vestido leve de estampa floral, que dançava com a brisa, e prendeu o cabelo em um coque solto, deixando o colar e o broche à mostra. Antes de sair da cabine, pegou o celular e respondeu a uma mensagem de Daniela. Último dia no mar. Tô voltando com um coração novo. Prepare o café que a prosa vai ser longa. Daniela respondeu com emojis de fogos de artifício e uma mensagem. Rainha, mal posso esperar para ouvir tudo. Lucas está te esperando com um abraço gigante. Mariana sorriu, imaginando o filho, com seus 17 anos e jeito reservado, esperando por ela na porta de casa.
Ela também mandou uma mensagem para Lucas. Chego amanhã, filho. Te amo. Tô trazendo histórias e um presente especial. Guardou o celular e desceu para o deck principal, onde o navio pulsava com a energia agridoce de um adeus iminente. Passageiros tiravam fotos finais, trocavam contatos e faziam planos para se reencontrar, enquanto a tripulação preparava o último grande evento, um jantar de despedida ao ar livre sob as estrelas. Mariana encontrou Lúcia, Diego, Dona Zezé, João, Ana e Carla no bar do Deck 10, onde o grupo que se tornara sua família improvisada tomava sucos tropicais e ria de uma história que Dona Zezé contava sobre sua juventude em Salvador. Mariana, minha filha, chegou na hora certa, exclamou Dona Zezé, puxando-a para um abraço. Tava contando de quando dancei frevo na praia e quase caí no mar. Você já dançou frevo? Mariana riu, sentando-se com o grupo. Ainda não. Mas com você por perto acho que vou aprender antes de desembarcar. Lúcia ergueu uma taça de suco de maracujá, propondo um brinde. A Mariana, a mulher que transformou um cruzeiro de vingança em uma jornada de amor próprio. Você é nossa inspiração. O grupo aplaudiu e Mariana, emocionada, agradeceu com um sorriso tímido. Vocês é que me salvaram, disse ela, a voz embargada. Cheguei aqui achando que ia só fechar um capítulo, mas vocês me mostraram que posso escrever um livro novo. A conversa fluiu e o grupo relembrou os momentos do cruzeiro. A aula de salsa, onde Mariana tropeçou nos pés de Lúcia, a oficina de pintura que revelou seu talento artístico, a tarde em Aruba, dançando calypso, e a oficina de culinária com Carla, onde ela descobrira sua paixão por ensinar. Diego, com sua câmera sempre a postos, mostrou uma série de fotos que tirara de Mariana ao longo da viagem. Rindo na praia, pintando o pôr do sol, dançando sob as luzes neon da festa dos anos 80. Você tá diferente em cada uma, disse ele, com um sotaque suave. É como se a Mariana do primeiro dia tivesse virado outra pessoa, uma pessoa que brilha. Mariana olhou as fotos, surpresa com o que via. Uma mulher confiante, leve, cheia de vida. Obrigada, Diego, disse ela, tocando o braço dele. Você capturou quem eu tô me tornando. Lúcia, sempre direta, piscou. Olha o Diego, virando o fotógrafo do coração. Cuidado, Mariana, esse argentino tá te conquistando. O grupo riu, e Mariana pela primeira vez não se esquivou do elogio. Ela estava começando a se ver como alguém digno de ser admirado. O dia passou em um piscar de olhos, com o grupo participando de um último passeio em Barbados, onde ajudaram Carla em um projeto voluntário com crianças. Mariana ensinou os pequenos a fazerem um doce típico, rindo enquanto eles lambuzavam as mãos de farinha e faziam perguntas curiosas. Uma menina de 8 anos, com trancinhas coloridas, abraçou Mariana no final, dizendo: Você cozinha como minha avó. Volta, tá? Mariana prometeu, sentindo uma conexão profunda com aquelas crianças que, como ela, mereciam sonhar grande. De volta ao navio, Carla puxou Mariana para um canto. Você tem um dom, Mariana. Não é só cozinhar, é inspirar. Quando voltar para o Brasil, me liga. Quero te conectar com umas amigas chefes que podem te ajudar com esse projeto seu. Mariana agradeceu, anotando o contato de Carla no caderno, que agora estava cheio de ideias, nomes e sonhos. João e Ana também ofereceram ajuda, prometendo apresentá-la a donos de pousadas em Recife que precisavam de um toque de design. Você vem para Olinda, Mariana. Lá é seu lugar, disse Ana, com um sorriso caloroso. Dona Zezé, com seu jeito de avó, entregou a Mariana 1/3 de madeira. Para te guiar, minha filha, o mar te trouxe até aqui, agora ele te leva para o seu destino. À noite, o jantar de despedida foi um espetáculo no deck principal, com mesas decoradas com flores tropicais, tochas acesas e uma banda tocando sucessos brasileiros, de Gilberto Gil a Ivete Sangalo.
Mariana vestiu um vestido longo de linho azul, que lembrava o mar, e juntou-se ao grupo, sentindo-se parte de algo maior. Durante o jantar, Lúcia levantou-se para um discurso improvisado, segurando uma taça de espumante. Quero brindar a esse cruzeiro que nos uniu como uma família. E, acima de tudo, a Mariana, que nos ensinou que a verdadeira força vem de dentro. Você é um farol, minha amiga. O grupo aplaudiu e Mariana, com lágrimas nos olhos, agradeceu. Vocês me deram asas, disse ela, a voz firme, apesar da emoção. E prometo voar alto por mim e por todos que acreditam em mim. Diego tirou uma foto do momento, capturando o brilho nos olhos dela, e Dona Zezé gritou: Isso, minha filha! Mostra para o mundo quem é a Mariana! Antes de voltar à cabine, Mariana ficou na grade do deck, olhando o mar escuro salpicado de estrelas. Ela não viu André ou Camila durante o cruzeiro após o confronto e soube por um garçom que eles haviam desembarcado em Aruba, provavelmente para evitar olhares curiosos. Isso não importava mais. O passado era uma sombra que ela deixara para trás, e o futuro era uma tela em branco, pronta para ser pintada. Ela pegou o caderno e escreveu uma última anotação. O espaço será um lugar de recomeços. Para mim, para Lucas, para quem precisar de um lar. Adormeceu com o balanço do navio, sonhando com paredes de terracota, mesas cheias de risadas e o aroma de pão quente. 6 meses depois, o sol brilhava sobre um sobrado charmoso no bairro de Pinheiros, em São Paulo, onde uma placa de madeira anunciava o nome do espaço. Era exatamente como Mariana sonhara. Paredes pintadas em tons de terracota e azul, plantas pendentes em vasos de cerâmica, quadros coloridos que contavam histórias e uma cozinha ampla onde alunos aprendiam receitas que aqueciam o coração. O lugar era um ateliê de design e uma escola de culinária, mas acima de tudo, um refúgio para quem precisava recomeçar. Mariana, agora com 48 anos, movia-se pelo espaço com uma confiança que parecia iluminar o ambiente. Ela dava aulas de culinária 3 vezes por semana, ensinando pratos como moqueca, pão de queijo recheado e bolo de fubá com goiabada, sempre com um toque pessoal que fazia os alunos voltarem. Nos outros dias, trabalhava como designer, criando projetos para pousadas e restaurantes, muitos deles em Recife, graças à conexão com João e Ana. Lucas, agora na faculdade de arquitetura, ajudava a mãe nos fins de semana, pintando paredes e organizando eventos. Ele se orgulhava de vê-la brilhar e os dois haviam tido uma conversa franca sobre André, que Mariana conduzira com cuidado, protegendo o coração do filho. Você é minha força, mãe, dissera Lucas, abraçando-a. Daniela, fiel escudeira, era a gerente informal, organizando oficinas e trazendo clientes com seu carisma. O divórcio fora finalizado com a ajuda de doutora Patrícia, garantindo a Mariana a casa, metade dos ativos legítimos da agência e uma compensação que lhe deu segurança financeira. A agência, sob nova direção, ofereceu a ela uma posição honorária como consultora de design que ela aceitou, mas apenas remotamente, para focar no seu espaço. André tentou contatá-la algumas vezes, pedindo uma chance de explicar, mas Mariana foi firme. Siga sua vida, André. Eu já segui a minha. Ele acabou se mudando para o interior, e rumores diziam que Camila o deixara após descobrir toda a verdade. Mariana não sentia prazer na queda dele, apenas alívio por estar livre. A surpresa final veio em um domingo ensolarado, durante a inauguração de uma exposição no espaço, com fotos de Diego, que viajara de Buenos Aires para o evento. Lúcia, Dona Zezé, João, Ana e Carla também apareceram, transformando o dia em uma celebração de reencontro. O espaço estava lotado, com alunos, amigos e jornalistas locais que escreveram sobre o lugar como um oásis de criatividade e afeto. Durante o brinde, Mariana subiu em uma cadeira, segurando uma taça de espumante.
Quero agradecer a todos vocês que me lembraram que a vida é feita de recomeços. E um brinde especial ao cruzeiro que mudou tudo, porque às vezes é na tempestade que a gente encontra o caminho. A multidão aplaudiu e Lucas, do canto da sala, gritou: "Essa é minha mãe!" Mariana riu, sentindo-se completa. Mas o verdadeiro momento de surpresa veio no final do evento, quando Carla revelou uma novidade. Ela e Mariana haviam sido convidadas para liderar um projeto internacional ensinando culinária brasileira em comunidades caribenhas com apoio de uma ONG. "Você topa, Mari?" perguntou Carla com um sorriso. Mariana, sem hesitar, respondeu: "Tô dentro." O grupo comemorou e Diego, com sua câmera, capturou o momento dizendo: "Essa foto vai para minha galeria. A mulher que transformou o mundo com um girassol." Mariana não perdoara André, mas também não carregava amargura. Ela transformara a dor em propósito, a traição em triunfo, e enquanto olhava para os rostos sorridentes ao seu redor, soube que aquele era apenas o começo de uma vida que ela mesma escrevera. Oi, pessoal! Que final incrível, né? Mariana nos mostrou que o recomeço é sempre possível e seu espaço é a prova de que a força de uma mulher pode mudar tudo. Se vocês amaram essa história tanto quanto eu, deixem seu curtir, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para não perder as próximas histórias. Obrigado e até o próximo vídeo.